Boa noite a todos. Nós vamos falar nesta noite, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, quando fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Ele trata sobre alguns aspectos relacionados a talismãs, poder oculto, feitiçaria, né? Como essas coisas funcionam, se funcionam. A ideia é que a gente possa fazer uma breve passagem por esse tema hoje, trazer alguns esclarecimentos oportunos aí. Bom, eu acho que a primeira questão que a gente tem que lembrar é que doutrina espírita, ela tem poucos anos de vida, né? Nasceu em 1857, com a publicação do primeiro livro dos Espíritos, e daí para cá, aí não sei se alguém consegue fazer a conta rápido, mas nós temos aí 160 e alguns quebrados anos, né? E desde o surgimento da doutrina espírita aqui no Brasil, né, quando começou o aparecimento, as primeiras práticas, né, nós tivemos algumas situações que foram se modificando ao longo do tempo. Então, práticas, por exemplo, a reunião mediúnica era aberta ao público, coisa que hoje a gente sabe não ser conveniente, né, pelos inúmeros, né, questões de sentimento que envolve pessoas com sensibilidade que poderiam dar passividade. Então, essas questões foram colocadas numa casa espírita, digamos assim, num círculo mais íntimo, né, de pessoas que já estão acostumadas com isso, com esse tipo de situação. E ao longo dos séculos, nós também estamos vivenciando diversas religiões. Então, nós provavelmente já vivenciamos aí o catolicismo, com todos os seus ritos, né? Talvez alguém tenha passado pelas religiões de cultos afros, né? Excetuando a Umbanda, que não é culto afro, que também tem as suas ritualísticas, enfim. Então, nós trazemos essa bagagem, naturalmente, e devemos ter respeito com aqueles que professam e entendem, né, que de alguma forma aquilo, ou um talismã, ou alguma coisa assim, possa influenciar na sua vida. Mas, quando nós estamos falando de doutrina espírita, aquela que nos foi trazida pelos espíritos através do Allan Kardec, né, nós primeiro precisamos entender que talismã, existe algum talismã que possa nos proteger da influência de algum espírito, ou que nos possa, sei lá, abrir os caminhos? Existe? Bom, tem uma historinha no livro Jesus no Lar. Esse livro traz uma série de histórias, né, que a gente utiliza para fazer o culto do Evangelho, é um dos livros que a gente utiliza, né? Tem umas histórias em que Jesus, né, no círculo íntimo com os discípulos, costumava trazer algumas histórias que não são muito comuns, né? Então, uma delas é a de capítulo 22, que se chama Talismã Divino. E nesse íntimo, né, nesse círculo íntimo, Salomé, que era a genitora de João e Tiago, indagou para Jesus, sem meias palavras. Por quê? Jesus, naquela época, proferia aquilo que até hoje talvez as pessoas considerassem coisas assim, são miraculosas, né? Hoje são explicáveis através do magnetismo, né? Através do próprio espiritismo, mas eram coisas assim milagrosas. Fazer uma pessoa enxergar que era cego de nascença, pessoas andarem que nunca andaram. Então, assim, fazia coisas que deixava todos boquiabertos. E ela perguntou, sem nenhuma cerimônia: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Jesus pousou a matrona nos olhos penetrantes e falou risonho. Ele vem citando uma série de questões aqui, que aí eu prefiro ler para a gente não pular nada. Aí ele responde assim, realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai.
oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós. Está meu binóculo aqui, né? Que senão a idade. Sem que lhes vejamos de pronto a grandeza, descortina o entendimento que a desarmonia castiga os corações, abre as portas às revelações da arte e da ciência, estende possibilidades luminosas, comunhão com as fontes divinas da vida, convida a bênçãos da meditação nas coisas sagradas, reata relações de companheiros em discordância, descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou: esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Aos olhos dos ouvintes, permutavam expressões de assombro, todo mundo assombrado, né? Queria saber que talismã era aquele. E a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou, bem-humorado: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Com exceção do tempo, nós que proferimos, seguimos a doutrina espírita, não acreditamos, né, em poder de nenhum objeto tenha sobre nós. Então, o tempo é esse talismã que nós temos hoje em mãos, que nos permite estar aqui hoje, né, usando o nosso tempo para buscar novos conhecimentos. Então, seguimos. Na questão 551 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: um homem mau pode, com a ajuda de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Bom, ele está perguntando nos dias atuais, né? Vamos supor, alguém vai lá fazer uma feitiçaria, né? Uma macumba para contra alguém. É possível? Pode isso? E os espíritos são categóricos: não, Deus não permitiria. Então, acima de tudo e de todos, existe a vontade de Deus. Então, se alguém está seguindo o caminho do bem, né, por mais que alguém queira interferir nesse caminho, não tem como sem a anuência de Deus. Tá? Então, por mais que alguém queira fazer ou acredite que alguém fez algum tipo de trabalho, não é possível sem a anuência de Deus. Bom, a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito. Algumas pessoas são dotadas de grande poder magnético, ou o que chamamos de segunda vista, ou vidência, né? O poder magnético compete, né, uma característica especial a algumas pessoas, porque elas têm realmente um poder de convencimento, um poder de persuasão, um poder de conduzir as pessoas, de proferir outras, né, de promover outras questões que fogem da nossa compreensão normal, né? Então a gente tem esse poder magnético, ele é neutro, ele pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Então a gente sabe de grandes personalidades que influenciaram multidões de forma negativa, né? A gente vai citar nomes aqui, mas
Tem vários, né? A gente podia citar o Hitler, por exemplo, poder magnético de convencimento, de persuasão da massa que era inconteste. Se nós pararmos para analisar o outro lado, nós temos Jesus, né, com seu poder magnético também, que era incrível. Nós temos o caso da mulher que tinha hemorragia há mais de 12 anos e que foi curada com um simples toque. Colocou na cabeça que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E Jesus está caminhando, né, com Pedro e os apóstolos no meio da multidão, e de repente ele sente alguém tocar. E ela já havia gasto, essa história está acho que em todos os livros dos apóstolos, tá? E Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, quem me tocou? E Pedro, mais ou menos como nós, né, falou assim: pô, né, se vocês lerem lá, é mais ou menos assim, né? Pô, tem uma multidão aqui, está todo mundo encostando na gente, Senhor, como é que o senhor quer que saiba quem tocou? Não tem como, é uma multidão, está todo mundo... Não, alguém me tocou de forma diferente, né? Então ele sentiu uma virtude sair, que é o que está escrito lá nos livros. Na verdade é o quê? É esse poder magnético que emana dele, e alguém com uma fé, digamos assim, uma certeza de que vai ficar curado, né, que tem esse objetivo, uma vez que tocou nele, ele sentiu de imediato e aquela mulher ficou curada. E aí a gente não vai entrar nos pormenores, né? Seguimos aqui então. Não há nenhuma palavra sacramental. Então, assim, não existe em doutrina espírita, se você disser de trás para frente tal coisa, você vai ter a sua vida. Não existe isso. Os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, tá? Então não existe nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha poder, qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, nós estamos o tempo todo irradiando esses pensamentos, né, os nossos sentimentos, e estamos comungando com essa, digamos assim, multidão de espíritos que nos cercam, que eles estão entre nós o tempo todo. Nós estamos o tempo todo trocando, né, sentimentos e pensamentos. Questão 556. Certas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque, ao que eu acabei de contar sobre a questão da mulher lá que tinha hemorragia, né? O potencial magnético pode chegar até essa intensidade. Quando é secundado, aí tem uma observação, pela pureza de sentimento e um ardente desejo de fazer o bem. Então, algumas pessoas poderiam curar outras pelo simples toque? Sim, é possível, desde que obedeça esses pré-requisitos aqui, ó. Quando é secundado, ou seja, a pessoa tem que ter uma intenção real, né? Pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Sem isso, não é possível, por mais que tenha magnetismo, né? Então vamos lá, feiticeiros, né? O Kardec trata como esse tema, mas trazendo para os dias atuais, né? A gente pode dizer macumbeiros, mas enfim, existem pessoas. O que são essas pessoas? O que eram os feiticeiros lá atrás, na Idade Média e nos tempos passados? Eram os médiuns, pessoas que tinham essas capacidades, magnetismo e a dupla vista, ou, digamos assim, a facilidade de entrar em comunicação com esses espíritos, tá? Tem poderes especiais? Mediunidade nos dá um superpoder de tal forma que nos isente de sofrimento, nos isente de qualquer problema que visite a qualquer pessoa comum? Não. Os médiuns são pessoas iguais a quaisquer outros. A gente tem até um agravante, né? Os médiuns, de uma forma geral, são espíritos, como nos diz Emmanuel, que muito erraram no passado e hoje recebem essa ferramenta para tentar corrigir o muito que erraram no passado. Então é uma maneira de tentar acelerar, apagar, desde que eu direcione essas energias de forma correta. Se eu não direciono essas energias de forma correta, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso direcionar para o lado bom ou para o lado ruim.
Então, não tem poderes especiais, são dotados de poderes que é o magnetismo. Que vocês estudarem, vocês vão ver que eles têm uma influência, mas é limitada. Podem fazer o que quiser? Não, não podem fazer o que quiser. A gente já leu aqui na pergunta anterior sobre se alguém mal intencionado poderia requisitar a um espírito para fazer mal a outrem. Não, Deus não permitiria. E como é que funciona então? Como é que se paga? Por que o espírito se submete a ir lá e perturbar a vida do outro? Ir lá e quer fazer uma perturbação. Quero separar, eu quero criar confusão. Por que eles fazem isso? Com que objetivo? O que eles ganham com isso? Né? Muitos fazem por inveja, mas quando alguém vai lá e requisita esse tipo de trabalho, o que eles ganham com isso? Bom, Raul Teixeira, que é um palestrante espírita bem famoso, ele agora não está mais atuando porque ele teve um problema, e aí quando ele fala que é uma pessoa comum, que tem vários problemas comuns como qualquer outro, ele teve um AVC e ele teve o problema da fala prejudicada. Ele fala ainda, mas ele fala de forma muito lenta. O pensamento não acompanha, ou a fala não acompanha a velocidade do pensamento. Então é muito difícil dele se expressar, é sempre muito pausado. Mas tem muitas palestras, talvez vocês conheçam, muitas palestras na internet do Raul Teixeira. E ele conhece muita gente, viajou o mundo inteiro também fazendo palestra, assim como o Divaldo. E certa vez, um amigo dele, que frequentava eventualmente lá o centro espírita, o qual ele trabalha, convidou para ele ir lá no centro, acho que era um centro de Umbanda, né? E quando a gente está falando aqui, gente, mas destituído de qualquer preconceito, porque a Umbanda é uma coisa que nasceu de uma dissidência dentro do espiritismo, não é um culto afro, tá? E se vocês lerem esse livro aqui, ó, Loucura e Obsessão, vocês vão ver que uma entidade que se manifestava lá dentro do centro de Umbanda, que se transfigurava, que se apresentava com umas ditas chamado Preta Velha, né, era uma entidade de altíssima evolução espiritual. E o Manuel Filomena fica espantado, porque ele não acreditava naquilo. E, enfim, então assim, olha, onde houver um sentimento do bem, vai haver espírito atuando, seja dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Se os sentimentos lá comungam para isso, lá vai haver espíritos trabalhando para isso. Então, seguimos. E ele vai lá nesse centro, e lá ele, vou observar, tudo bem, vou lá. Para não ficar uma coisa, porque o amigo já tinha ido lá no centro algumas vezes, e não custava nada ele ir lá só para observar. E lá chegando, começam os trabalhos, tem as cantorias e tudo mais, e a entidade lá se manifestou através do médium, né? E eu não sei se era centro de Umbanda, né? Ele não mencionou, mas era um centro lá de... E aí a entidade pediu bebida alcoólica, e bebeu. Só que aí ele observa uma coisa, né? Porque ele tem evidência, ele observou o seguinte: a entidade que estava se comunicando, que pediu a bebida, ela realmente deu o primeiro gole. Só que, junto com ela, haviam vários, e as pessoas não se davam conta do que estava acontecendo, obviamente, porque não viam o que ele estava vendo, mas elas se intercalavam no médio para solver aquele líquido que era a bebida alcoólica, para ter as mesmas sensações. Então, veja, quando o indivíduo tem as suas viciações, né, tem as seus vícios, seja ele qual for, quando a gente desencarna, a gente não tem uma varinha mágica que nos transforma em anjinho, santinho, não, a gente carrega. O Anderson Cabral desencarnou, caiu aqui, morreu, está todo mundo socorrendo o Anderson Cabral no chão, e eu vou estar assistindo vocês socorrer, mas ele vai estar com os mesmos sentimentos, com os mesmos problemas, com as mesmas viciações que vocês o conheceram ao longo da vida. Não existe passe de mágica quando a gente morre. Então, muitos espíritos não conseguem se desvencilhar dos vícios que cultivaram a vida inteira. Então, de alguma maneira, eles querem continuar solvendo isso. Então, às vezes, é através
desse caminho, né? Então ele, quando saiu do centro, né, ele perguntou ao mentor espiritual dele, que é o Camilo. Eu não entendi o que estava acontecendo, por que eles estavam se revezando, e ele explicou que era justamente isso. Era uma forma de saciar, digamos assim, uma vontade que eles tinham de beber. E que aquilo nada mais era, ou seja, qualquer coisa de material que a gente dê para algum espírito, né, é um vício, e a gente não deve dar absolutamente nada, porque um espírito superior não precisa de absolutamente nada, né? Um mentor, alguém que vai nos orientar, não precisa de nada de que é coisa material, de fumo, de bebida, nada disso. Então essas coisas são utilizadas, né, como forma de pagamento, né? E como eles não trabalham sozinhos, eles têm uma, né, comunhão de espíritos com vários vícios diferentes. Então eles vão, digamos assim, perturbar uma família e criar uma discórdia. Então vai lá, bota um espírito lá dentro da casa daquela pessoa que só emana sentimento de ódio o dia inteiro. Uma hora eles vão captar, vão entrar na sintonia, porque a gente é inconstante, né? Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está. Só que quando a gente perceber que não está bem, o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar, cuidar, para a gente não entrar na sintonia e entrar ladeira abaixo. Então, eles trabalham desta forma. Certa vez perguntaram para o Chico Xavier, uma senhora foi para Uberaba, né? E lá chegando, aquelas multidão também gigantesca, eram filas quilométricas, e ela dizia: eu só tenho uma pergunta para o Chico, eu só queria perguntar uma coisa para o Chico. E passa o dia inteiro em pé na fila, e quando chega a oportunidade, e ela, chega lá, frente a frente com o Chico Xavier. E aí ela pergunta: Chico, macumba pega? Eu vou ler para vocês a resposta do Chico. O Chico explica o seguinte para ela. Ele não responde nem que sim, nem que não imediatamente. Ele também faz uma alegoria. Imaginemos um muro, responde para ela. Se esse muro tem um furo no meio, se você tacar uma pedra nesse muro, a pedra vai atravessar o muro? Sim, vai atravessar, responde ela. Pois então, imagina agora um muro sem furo. Se você tacar uma pedra, a pedra vai atravessar? Não, não vai atravessar. Pois então, não dê abertura ao mal, conclui ele. Não pratique o mal, não o desenvolva dentro de você e você estará imune a ele. A cada vez que você fizer de sua língua uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, você aumentará o buraco de sua parede. Quem joga pedras, cedo ou tarde levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios da parede que você construiu. Assuma a dor de causar dor ou usufrua a paz de promover a paz. A escolha é sua e as consequências também. No livro Sexo e Destino, nós temos um evento similar ao narrado pelo Raul Teixeira, que ele teve a oportunidade de visualizar. O André Luiz, nesse livro, ele está fazendo um acompanhamento a um amigo, né, fazendo um trabalho junto a uma série de espíritos que estão encarnados, e eles estão dando assistência. E lá existe um personagem chamado Cláudio no livro, tá? E o Cláudio se vê exatamente... Veja, o Cláudio não é médium, mas o Cláudio vivencia exatamente a mesma situação. Está o Cláudio sentado no sofá da sua sala, e aí vocês depois leem um livro para vocês entenderem melhor, e existem duas entidades que o acompanham o tempo todo. São os dois obsessores dele, mas em perfeita sintonia, tá? De sentimentos e de pensamentos. E um deles... em determinado momento tem uma vontade de beber, e ele fala na cabeça do Cláudio: Cláudio, eu quero beber, e fica repetindo. E eis que Cláudio, apesar de não escutar, nos narra André Luiz, que ele escuta pelas fibras do sentimento, né? E não sabe o que dá nele, e ele está lendo um jornal, um noticiário de política,
que ele simplesmente larga o jornal como se fosse uma coisa mecânica e os dois entram em perfeita sincronia. É como o André Luiz chega a narrar que é como se existissem dois espíritos num único corpo. E eles se vão andando juntos, enchem o copo de uísque, tomam uísque, e o outro diz, agora é minha vez. E ele volta lá, toma outro copo de uísque, acreditando que era a vontade dele. E aí a gente vê as perturbações, as influenciações, né? Então, por qual meio pode neutralizar? Pergunta 469. Por qual meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Ao praticar o bem e ao colocar toda a sua confiança em Deus, repelem as influências dos espíritos inferiores e destroem o poder que estes desejam ter. Guardem-se de escutar as sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiem, sobretudo, dos que exaltam o orgulho, porque serão atacados em sua fraqueza. Eis porque Jesus ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a prática do bem, né, já nos imuniza. Quando nos chega qualquer sentimento ou pensamento contrário ao amor, à fraternidade, a gente tem que se questionar. A gente não pode abraçar a ideia, né? Por que eu estou pensando isso? Não, isso está errado. E a gente tem que tentar, de alguma forma, se desvencilhar disso. Eu não posso sentir ódio de A, de B, de C, né? Não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso que eu estou estudando. Porque, ao longo da vida, nós vamos tendo desafios, né? E, às vezes, a gente não consegue amar todos plenamente. Algumas pessoas nos são mais simpáticas, outras nos são menos. E, da mesma forma, os outros nos consideram assim, né? Então, espíritos, guardem-se de escutar sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos e insuflam a discórdia e excitam as más paixões. Que más paixões são essas? A gente falou já de primeiro caso aqui, que é a questão do alcoolismo. A gente tem alcoolismo, tem outros N vícios, né, que degradam a criatura humana, né, que são... A gente só nos destrói com esses vícios. Mas vamos lá. No livro Ação e Reação, nós temos um outro caso parecido, para a gente entender como funciona toda essa engrenagem, né, de uma forma clara. Nós temos... Esse livro tem várias histórias. Também é um livro do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Existem lá um dos casos, que está narrado no livro, são 3 irmãos, e eles herdam, ou vão herdar do pai, que está morto ou morreu, agora eu não lembro, uma imensa fortuna, que daria para os 3 viverem tranquilamente o resto da vida sem perturbação. Só que um dos irmãos é mais ganancioso e planeja ficar com todo o dinheiro. E o que ele faz? Ele vai lá, bota um sonífero na bebida dos irmãos, e enquanto o medicamento ainda não faz efeito, os convida para andar no lago da fazenda. E no lago da fazenda, então, ele vira o barco. Os 2 irmãos, obviamente, estavam dopados, se afogam, e ele consegue chegar à margem do lago, né, herdando toda a fortuna que ele queria somente para si. Bom, esses 2 irmãos que desencarnam, em tamanha revolta, porque por vivenciar aquilo, né, começa uma perseguição a ele. E nessa perseguição, veja, eles querem só se vingar, mas eles não pensam em dinheiro o tempo todo. E o que eles fazem? Contratam ou buscam o auxílio de espíritos que só pensam em dinheiro o tempo todo. Esse outro irmão, que era uma pessoa doente, né, um sovina, um pão duro, podemos assim dizer, ele tinha... o nível de perturbação dele vai chegando a tal nível que, assim, ele tinha uma imensa fortuna no banco, mas vivia numa casa caindo aos pedaços, porque não podia gastar dinheiro para reformar a casa. Ele passava necessidade com a família, e a mulher acreditando que não tinham dinheiro.
Mas, na verdade, ele tinha uma fortuna no banco. Quando ele se desprendia do corpo de noite, ele ia lá para um dos quartos, André Luiz narra, que ele ficava lá contando dinheiro. Olha só a fantasia dele. Então, o objetivo era só acumular, acumular, acumular. E os irmãos que queriam prejudicar, colocaram lá dentro da casa dele espíritos que só pensavam nisso o tempo todo. Então, esses espíritos, ao emanar os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, nós entramos em sintonia e só infla cada vez mais o problema, agrava cada vez mais o problema. E aí o resto da história vocês vão ter que ler para saber o que acontece. Então, vamos lá. Na questão 467, o homem pode afastar-se da influência dos espíritos que o solicitam a prática do mal? Sim, porque eles se ligam tão somente àquele que os solicitam por seus desejos ou os atraiam por seus pensamentos. Isso que a gente já meio que comentou, né? O nosso time aqui, já estourei o tempo. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam aos seus intentos? Veja, Kardec está perguntando o seguinte: se alguém quer nos fazer praticar o mal e vai lá, um espírito lá sondar a nossa vida, né? Para saber o que a gente faz, deixa de fazer, quais os sentimentos que nós alimentamos, e eles querem nos perturbar. Mas, de alguma forma, eu não estou dando brecha. Meu muro não tem buraco, como diz lá o Chico, né? E eles desistem daquilo que eles vão fazer. E aí, ele responde aqui, ó: que queres que faça? Quando não há nada a fazer, abandonam o campo. Das duas umas, ou eles abandonam, no entanto, espreitam um momento favorável. A gente não é constante, a gente não é espírito elevado, espírito puro. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo recaídas, né? O importante é a gente estar vigilante. Não, isso não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero. Então, seguir os preceitos de Jesus, eu busco o amor, a fraternidade. Então, qualquer coisa, qualquer sentimento contrário a isso, eu tenho que voltar para o trilho, né? Porque eles ficam como o gato que espreita o rato. Então, fica lá esperando a oportunidade. Então, a primeira oportunidade que dá, eles vão lá tentar fazer alguma sintonia, gerar discórdia, criar confusão ou nos empurrar para alguma viciação. Então, a proteção que nós precisamos ter está dentro de nós mesmos, né? Nós não precisamos de nenhum objeto para nos proteger de espíritos. O que nos dá proteção é a pureza dos nossos sentimentos e os nossos pensamentos, tá? Então, o mais importante de tudo, como nós não somos espíritos puros, perfeitos, nós precisamos nos estudar. Quais são as minhas... Porque olhar a imperfeição do outro e apontar é muito fácil, mas a gente se encarar no espelho e buscar o que eu preciso melhorar. Será que eu sou orgulhoso? Será que eu sou pão duro? Será que eu sou briguento? E fazer uns questionamentos no sentido não de se autoflagelar, não, eu sei que eu tenho esse problema, mas eu preciso melhorar, eu preciso me corrigir, então eu preciso me policiar. Então o que eu tenho que fazer? Orar e vigiar, buscar, pedir ajuda a esses bons espíritos, porque eles vêm nos socorrer, vêm nos estimular ao bem, vêm nos auxiliar. Prática do evangelho no lar. Não tem espírito que vai ficar dentro da sua casa quando você professa ou você tem o culto do evangelho do lar dentro da sua casa. Então eles não ficam, não conseguem. A sintonia é outra, incomoda. Então eu acho que a gente para por aqui, que eu já estourei nosso tempo, né? Boa noite a todos, muito obrigado.